posse já de Lourenço, ao seu discurso, o que é que lhe retém? Ele apresenta uma ênfase muito forte na parte económica, mas a África continua com grandes conflitos de segurança, grandes conflitos entre países, conflitos quase regionais, como o conflito entre a República do Congo e o Ruanda, tem falado do Sudão ainda, alguns conflitos também no Sahel, a presença de grupos terroristas, com toda esta panóplia de conflitos. Que espaço fica para João Lourenço, apenas um ano, lançar uma ambiciosa agenda económica? Desde já, muito obrigado pela sua presença uma vez mais. Obrigado a todos que nos ouvem e nos acompanham. Para dizer que o presidente João Lourenço de facto tem um desafio maior, portanto são apenas 12 meses e 12 meses com desafios internos também no país e agora com outros desafios maiores do continente, portanto é uma responsabilidade relevante. O presidente João Lourenço terá definido claramente aquilo que pode ser aqueles que são os seus principais desafios, ou melhor, objetivos, e ao mesmo tempo também perseguem já os desafios. E o primeiro desafio é exatamente eliminar os conflitos. Portanto, qual é a fórmula que se deve utilizar para eliminar seus conflitos em África? Portanto, nós temos esse grande problema. E principalmente aqui na região, no sul do Saara, onde cada vez mais os conflitos são latentes. Portanto, qual é a fórmula? Talvez o presidente João Lourenço venha a ter que proporcionar mecanismos que levem a estudos mais aprofundados, porque já se percebeu que o problema dos conflitos africanos não é uma questão de política pública. É uma questão um pouco mais transversal, é uma questão de um legado histórico mal corrigido. E, portanto, se o presidente João Lourenço conseguir, ao longo deste tempo, não só atrair o investimento para o continente africano, permitindo que o continente, de certa forma, em determinados aspectos, se torne autónomo, mas também permitir que se faça investigação, um estudo aprofundado, essencialmente da história da África e da cultura da África. Portanto, se estudar aprofundadamente isto, vai-se encontrar a raiz do problema. De contrário, o que é que vai acontecer? Vão acontecer essas medidas paliativas, como acontece agora, após o fracasso na República Democrática do Congo e nos outros estados, em que começa-se a resolução de um problema, às vezes com os atores que não são partes do conflito, e no final das contas o conflito não termina. Não termina porque o problema não foi atacado à raiz. Certamente. Entretanto, parece que essa receita que acaba de dar é, eventualmente, como disse no início, também para quase todos os conflitos em África. Mas o presidente Lourenço fez uma ênfase muito grande na parte económica, no desenvolvimento da África, dizendo que há que ultrapassar os bloqueios. É interessante que o secretário executivo da Comissão Económica para a África, Claver Gatete, disse que o continente enfrenta barreiras externas e destacou particularmente a extração de minérios sem desenvolvimento. Haverá como avançar com o desenvolvimento da África sem explorar os seus próprios minérios para que os recursos fiquem no continente e não vão para empresas de fora do continente que estão a explorar esses minérios, empresas e países? Pronto, isto de facto é um desafio que se apresenta, mas infelizmente não vai terminar com o mandato do presidente João Lourenço, portanto, nem sequer a metade disto vai chegar. E porquê? Porque a extração de recursos naturais em África é feita essencialmente por grandes indústrias estrangeiras. E, portanto, há vários interesses estrangeiros aqui no continente. Por isso é que falava de uma correção de um erro histórico. E porquê? O problema da África é o problema que vem lá dos anos 885. Portanto, desde a Conferência de Berlim, e foi apenas, os interesses foram apenas sofrendo
mutações. Portanto, nesta altura, não é possível, de um momento para o outro, nem em 10 anos, nem em 15, nem em 20 anos, romper com este status quo. Haverá sim necessidade de se encontrar fórmulas de equilíbrio. Portanto, de fazer com que os recursos extraídos em África tragam eles em si o desenvolvimento para o continente africano. Portanto, não vão apenas e depois regressar, serem vendidos ao preço mais caro, portanto, depois de transformados, não é? Portanto, isto aqui é necessário. Esta preocupação do secretário das Nações Unidas para a África é uma preocupação que o continente africano tem como tal, mas não tem na agenda. Portanto, para a execução imediata. Desde logo, o continente, para executar qualquer medida, qualquer estratégia que adote, precisa, a princípio, da autorização de quem vai financiar. Ora, neste momento, quem financia são as instituições internacionais. Estas instituições internacionais, claro, têm os seus interesses no continente. Portanto, essas são atreladas a determinados países, esses países têm seus interesses. Portanto, aquilo que não for do seu interesse, claramente não vão financiar. Dr. Agostinho Cicato, 30 segundos apenas, porque o tempo é curto. A decisão da USAID, por exemplo, de cortar, por agora pelo menos, muitos financiamentos a vários países, nomeadamente africanos e outras ajudas, tem levantado um debate com algumas correntes a dizer que agora é o momento dos países africanos serem eles mesmos a gerir os seus destinos, nomeadamente a partir dos seus recursos. Qual é a sua leitura sobre isso? É uma grande oportunidade? A oportunidade mas apanhou os Estados africanos de surpresa. Portanto, não terão tempo suficiente para definir definir estratégias para a execução disso. Na verdade, deixa um hiato importante para os Estados africanos substituírem. Portanto, seria uma oportunidade ímpar. Mas da experiência que se tem do continente africano, do problema da gestão dos próprios Estados, o problema de dificuldades em lidar até com os sistemas como a democracia, entre outras formas, e as formas de governos, haverá dificuldades sérias de substituir o apoio da USAID, porque os Estados africanos ainda vivem de corrupção e é muito difícil nessas situações os recursos serem destinados para essas respectivas áreas e cobrir aquilo que a USAID fazia. Agostinho Cicato, muito obrigado pelo seu tempo, analista político já habitual aqui na Voz da América, tanto no Washington Fora de Horas como também no nosso programa de rádio. Muito obrigado pelos seus comentários a este assunto e uma boa semana. Muito obrigado e bom trabalho a todos em Washington. Obrigado, Agostinho.